Eu entendo como inerente à própria existência e ao bom percurso da nossa instituição. Me vem à mente duas palavras. A primeira é democracia e a segunda é inclusão. E é essencial ter o jeito, o olhar, a experiência feminina, sobretudo como uma correção histórica, uma mudança, uma transformação da nossa cultura, das nossas organizações sociais em relação às mulheres. Se nós fizermos um recorte da demografia brasileira, né, segundo dados do IBGE, as mulheres são a maioria da população. E são, inclusive, a maioria das chefes dos lares brasileiros hoje. O Poder Judiciário ele precisa expressar o coletivo da nossa população, o Poder Judiciário ele precisa ter a cara do nosso país. E a cara do nosso país ela é uma cara hoje eminentemente feminina, de mulheres trabalhadoras, mulheres guerreiras, mulheres que enfrentam os dilemas da vida em tantas frentes. E assim são também as mulheres juízas, em diversas unidades nossas, por todos os cantos do país, a presença feminina no Poder Judiciário ela é fundamental. Porque o judiciário, ele analisa situações que envolvem relações sociais e humanas, e naturalmente isso traz muitas visões, e é essencial ter o jeito, o olhar, a experiência feminina na análise dessas situações, dos processos e também na própria gestão do Poder Judiciário. E quando a gente tem o ingresso na magistratura, em alguns cargos, em alguns ramos da justiça, em relação aos homens, então a gente tem 51% de mulheres entrando, mas à medida que a carreira vai avançando, esse percentual de mulheres titularizando e o percentual de mulheres se tornando desembargadoras, também ele vai diminuindo. Mas a gente também tem uma questão que ao longo do tempo vai se tornando mais difícil para as mulheres. Então, por conta da questão dos cuidados com os filhos, a questão dos cuidados com a casa, a conciliação entre o trabalho de cuidado e o trabalho por conta da divisão sexual do trabalho acaba impedindo que essas mulheres consigam ascender a cargos mais altos e aos cargos de administração e gestão nos tribunais. E, na verdade, é muito difícil para a mulher ela conseguir alçar, né, na carreira em igualdade com os homens por conta dessa responsabilidade materna, né, que me fez, em vários momentos, ter que desistir da carreira para poder cuidar dos meus filhos e assegurar que eles tivessem um crescimento saudável. E, ao mesmo tempo, eu sempre me envolvi com muitas políticas judiciárias. Eu acredito que nós, efetivamente, precisamos dar uma contribuição para o avanço das políticas, né? Eu percebo essa sensibilidade mais aflorada no tratamento das questões que são, como eu falei, no judiciário, como a gente lida com relações humanas, relações sociais. Essa sensibilidade mais aflorada auxilia muitas vezes no entendimento do que essas questões estão sendo trazidas, o que há por trás dessas questões, o que há de efetivo interesse naquelas situações que muitas vezes saem, não aparecem numa petição. Eu gostaria de chamar a atenção também para alguns conflitos, especialmente aqueles conflitos que precisam ser resolvidos à luz de uma perspectiva de gênero. Aí, ainda mais, a participação das mulheres ela é fundamental para que as mulheres possam pedagogizar os nossos julgamentos, as nossas lentes, os nossos olhos em relação ao bom cuidado de meninas e mulheres, em relação a todas essas causas nas quais nós precisamos ter a sensibilidade no olhar, precisamos reprimir violências, precisamos fomentar equidade e representatividade. Então, essa sensibilidade de uma mulher que está à frente de uma política judiciária e com declarações tão fortes dessa mulher que marcam a sua existência, que trazem traumas, que traz dor,
Isso é muito importante, né? Hoje a gente tem um protocolo da maternidade, das mulheres, das pessoas, das mulheres em situação de rua, muito por conta desse olhar mais sensível, demonstrando o quanto é importante nós termos todas as visões, né? Tanto dos homens, das mulheres, LGBTQIA+, indígenas, enfim, a gente precisa, para ter um judiciário mais democrático, que tenha legitimidade, que represente a nossa sociedade, é fundamental que nós tenhamos pessoas com esses olhares. Fui mediadora, trabalho com a parte de mediação, conciliação, justiça restaurativa, os próprios juizados especiais que lida, né, mais com o interesse que está trazendo as pessoas ao judiciário do que provavelmente o pedido que vem ali na petição inicial. Então essa sensibilidade natural feminina, ela auxilia muito nesse entendimento. É importante a participação de mulheres porque a gente precisa ter uma sociedade que reflita, ter um judiciário que reflita aquilo que a sociedade é, que responda aos anseios das mulheres, que atenda os anseios das jurisdicionadas e pensando no recorte racial também entendo que é importante porque a gente precisa ter um poder judiciário que reflita também a maioria, a composição racial da nossa população. Eu acredito que o Conselho Nacional de Justiça tem dado uma contribuição muito substantiva e relevante para a trajetória de equidade no serviço público do nosso país. Eu chamo a atenção para o pioneirismo do nosso Conselho na edição da Resolução 255, no ano de 2018, e, mais recentemente, sob a gestão da ministra Rosa Weber, Resolução 525 de 2023. O CNJ se coloca com esse arcabouço de resoluções como um órgão na vanguarda na equidade, na vanguarda da inclusão e na vanguarda de decisões administrativas e judiciais mais justas.